mar de lama que se formou com o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, matou 272 pessoas. Como se não bastasse a tragédia humana, o crime causou danos incalculáveis ao meio ambiente. 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos passaram por cima de áreas de Mata Atlântica e caíram em cursos d'água. Foram perdidos 269 hectares de florestas nativas. Ficou claro que aquele rompimento ele realmente esterilizou e destruiu um grande trecho dessa área intacta, o que significa que ali houve perdas ambientais de imediato, tanto na flora quanto na fauna. Eu acredito que ainda não houve uma quantificação do valor perdido. Então, se a gente fosse pôr em números, o que é que significa a perda daquela quantidade de Mata Atlântica na produção de oxigênio, na qualidade do ar. Aquilo de imediato o rompimento soterrou e cimentou o leito do rio. Não se tem como ter qualidade ambiental nesse rio tão cedo. A Vale afirma que os rejeitos são inertes e não causam mal à saúde. Mas no caminho da lama estava a parte industrial da mineradora, onde eram utilizados produtos químicos considerados tóxicos. Esse é o córrego Ferro Carvão. Ele foi o mais atingido com o desastre. 8 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério estão no leito dele. Essa aqui é uma parte das obras que a Vale teve que fazer para minimizar os impactos ambientais. Essa estrutura tem o objetivo de reter os rejeitos para que eles não cheguem até o rio Paraopeba. Mas nos períodos chuvosos, a estrutura não está dando conta não. A gente pode ver que a água está passando por cima da barragem com lama. – 48 municípios fazem parte da bacia do Paraopeba. Um ano depois do desastre, a população ainda sente os efeitos no dia a dia. Essa é uma das estações de captação de água da Copasa aqui no rio Paraopeba. Há cerca de um ano, desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, os trabalhos aqui foram interrompidos. Os órgãos ambientais, entre eles a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, proibiram o consumo dessa água para qualquer fim, seja ele irrigação, consumo humano de animais e a pesca. Os metais pesados, eles vão para o fundo do rio e, de acordo com órgãos que fizeram análise, né, então foi muito comprometida, né, a ictiofauna do rio. O que aconteceu foi uma preocupação muito grande, né, de toda a população dessa região. Depois, percorremos cerca de 30 quilômetros para chegar ao Ribeirão do Cedro, que está salvando a região da seca. Logo após o rompimento da barragem B1 em Brumadinho, a Copasa voltou, né, a operar esse sistema antigo e aqui hoje é que é feito a captação da água. Só que no período, né, da estiagem e pelas pressões que já tem no Ribeirão do Cedro, ele não consegue uma vazão para atender as populações. Poços artesianos também são utilizados para dar conta da demanda, principalmente no período de seca. O trabalho de recuperação feito pela Vale precisa seguir o cronograma acertado com as autoridades. Caso contrário, os efeitos poderão ser sentidos em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Com a interrupção do Paraopeba, o abastecimento passou a ser feito com o sistema Rio das Velhas exclusivamente e com algumas reservações já existentes. Se houver qualquer atraso nesse cronograma, Belo Horizonte, região metropolitana, corre o risco de ter que passar por um racionamento de água. O Ministério Público Estadual pediu o bloqueio de 50 bilhões de reais da Vale para reparação de danos ambientais. O MP contratou uma auditoria externa para avaliar os danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem. Relatórios parciais são apresentados todos os meses à Força-Tarefa, mas ainda não é possível ter a dimensão exata dos estragos causados ao meio ambiente e à saúde dos seres humanos. Agora o nosso trabalho é de fazer esse diagnóstico global, né? De como era o meio ambiente antes do rompimento, como ele ficou, o que é possível recuperar e exigir da Vale essa recuperação. Esse ano de 2020 nós temos o objetivo aí de impulsionar e acelerar essas medidas de reparação e continuar com esse acompanhamento par e passo de todas as ações implementadas pela Vale em Brumadinho. Eu duvido
que a gente vá ter um processo de recuperação que realmente faça jus ao tamanho das perdas que teve. Eu não posso cogitar tempo. Para mim, assim, é um grande ponto de interrogação e eu duvido que vá ter uma recuperação naquele território enquanto continuar nessa lógica. A própria Vale, tratando da recuperação, sem possibilidade de controle social, porque não existe informação, sem contemplar a participação daqueles que poderiam estar contribuindo de uma forma realmente desvinculada dos interesses econômicos, então as perspectivas de recuperação são mínimas.